por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. A vida de Santo Antônio. É viva a palavra quando são as obras que falam. Santo Antônio. De Lisboa, onde nasceu, ou de Pádua, onde morreu, Santo Antônio é também muito conhecido por ser o santo casamenteiro. O que talvez poucas pessoas saibam é que ele era um exímio pregador e conhecedor das Sagradas Escrituras. Considerado santo em vida, um ano após sua morte, já havia sido canonizado. Nascido em 1191 ou 1195, em Lisboa, Portugal, foi batizado com o nome de Fernando. Em sua infância, recebeu formação cristã. Durante sua adolescência, entra para a Ordem dos Agostinianos em Lisboa, sendo que mais tarde pede sua transferência para Coimbra. Desta forma, fugia das constantes visitas de amigos e parentes, que tentavam fazê-lo desistir de sua vocação. Foi ordenado sacerdote. Conhece 5 frades franciscanos, que estavam de partida para o Marrocos, onde iriam evangelizar. Pouco tempo depois, ficou sabendo que estes frades haviam sido martirizados. Dom Fernando entra para a Ordem dos Frades Menores e adota o nome de Frei Antônio. Pediu para ser também enviado ao Marrocos, pois queria se tornar mártir como os outros 5 frades. Mas algum tempo depois que chegou naquele país, ficou doente e foi obrigado a retornar para sua terra natal. Por obra divina, uma tempestade lança sua embarcação para a costa da Sicília, na Itália, e Frei Antônio se acolhe com os frades menores em Messina. Participa do capítulo geral das Esteiras, reunido em Assis com milhares de frades e presidido pelo Frei Francisco, São Francisco de Assis.
Um pouco mais tarde, em 1222, o ainda desconhecido Frei Antônio é requisitado para fazer a pregação na ocasião de uma ordenação sacerdotal na cidade de Forli. Todos foram surpreendidos com o conhecimento e sabedoria do freizinho português em usar as palavras. A partir deste momento, Frei Antônio se torna referência na propagação da palavra de Deus. Percorre as cidades, praças e aldeias do norte da Itália e do sul da França. Multidões se juntavam para ouvirem suas pregações. Até mesmo o Papa ficou admirado com o poder da oratória de Frei Antônio. Frei Francisco, São Francisco de Assis, lhe envia uma carta pedindo para que ele ensinasse teologia aos frades. E vários milagres começam a ser relatados. Entre eles, o de um homem que não acreditava na presença de Cristo na Sagrada Eucaristia. Este homem desafiou Frei Antônio, dizendo que prenderia sua mula e a deixaria sem comer por um período de 3 dias, e depois a colocaria para comer. Se o animal deixasse de comer e fizesse reverência à Eucaristia, ele se tornaria um discípulo da Igreja. Frei Antônio aceitou o desafio. E no dia marcado, enquanto o animal comia, se aproximou com o Santíssimo Sacramento em mãos. A mula parou de comer, abaixou a cabeça e se ajoelhou. Um outro milagre relatado foi aquele em que, em uma certa ocasião, Frei Antônio deu aos pobres todo o pão da despensa do convento onde vivia. Mas quando os frades foram procurar estes mesmos pães para comer, eles estavam lá. Vem daí a tradição do pãozinho de Santo Antônio. Foram relatados vários outros milagres que Frei Antônio realizou ainda em vida. Não podemos esquecer que Santo Antônio é lembrado por ser o santo casamenteiro. Dizem que ele recebeu esse patrocínio por auxiliar as moças mais pobres a conseguirem o dote para se casar. O dote era uma quantia em dinheiro ou bens oferecida ao noivo pela família da noiva, para assim poderem se casar. Conta um relato que uma moça da cidade de Nápoles, cuja família não podia pagar o dote, se ajoelhou aos pés de Santo Antônio e pediu a sua ajuda. Milagrosamente, um bilhete se desprendeu da imagem e caiu junto à moça. O bilhete dizia que ela procurasse um determinado comerciante e que ele a entregasse o equivalente ao peso de papel em moedas de prata. O comerciante tratou como se fosse uma brincadeira, mas ele se enganou. Colocou o bilhete de papel em um prato da balança e foi adicionando moedas no outro prato. No final das contas, foram necessárias 400 moedas para que houvesse o equilíbrio. Foi então que ele se lembrou que havia feito uma promessa ao santo no valor exato de 400 moedas de prata e nunca havia lhe pagado. A moça então pôde se casar. Mas e o menino Jesus no colo de Santo Antônio, o lírio e a Bíblia? Alguns relatos afirmam que Santo Antônio teve um encontro místico com o menino Jesus. Outros afirmam que a presença do menino em seu colo representa sua profunda intimidade com Jesus. O lírio representa a pureza e a castidade do santo, além de ser uma flor muito comum na estação do ano em que o santo morreu. E por fim a Bíblia representa a sabedoria e o conhecimento do Evangelho. Santo Antônio morreu no dia 13 de junho de 1231, nas proximidades de Pádua, na Itália, e em maio de 1232 foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Em 1946 foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Sua língua incorrupta está em um relicário junto de seu túmulo na Basílica de Pádua. Todos os anos, na missa do dia 13 de junho, são distribuídos pães, e a tradição diz que deve ser colocado em uma lata de mantimento para que nunca falte o alimento em casa. Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, um dos 3 santos juninos, é festejado no dia 13 de junho. 15 Milagres de Santo Antônio, retirado do livro Vida e Milagres de Santo Antônio, do padre Fernando Tomás de Brito. Dentre tantos e tantos milagres atribuídos a Santo Antônio, aqui temos 15. O primeiro, Santo Antônio ressuscita a criança Sancha.
A criança Sancha era filha do rei Dom Afonso X de Leão e da esposa Teresa de Portugal, que morreu ao fim de uma terrível enfermidade. A mãe, com fé no patrocínio de Santo Antônio, tanto invocou e pediu um milagre que, para assombro de todos, 3 dias após o falecimento, o corpo começou a animar e Sancha voltou à vida. Segundo milagre, a cura da criança Aldonça. Aldonça adoeceu gravemente e todos os médicos declararam que era impossível salvá-la. Já estava em agonia, quando a mãe, que era muito devota de Santo Antônio, pediu a ele com confiança a cura de sua filha. E em meio à agonia, aconteceu que Aldonça adormeceu e teve um sonho em que viu um franciscano se aproximar. E ele disse: Eu sou Santo Antônio, e devido às lágrimas e aos rogos de tua mãe, venho te oferecer o que quiseres. Pode escolher, ou a morte, com a certeza da salvação eterna, ou a saúde, com todas as incertezas da vida. Ela, criança, tinha um horror à morte e optou pela saúde corporal. O santo então levantou a mão para abençoá-la, quando ela segurou em seu cordão e começou a gritar: Venham todos ver o meu Santo Antônio, eu tenho ele aqui segurando pelo cordão. Todo o palácio se alvoroçou, julgando que a doente estava delirando. Mas ela, sentada na cama e perfeitamente curada, perguntava: Onde foi o meu santo? Ele estava comigo mesmo agora. E perceberam que era verdade, porque ela estava completamente curada. Terceiro milagre. Santo Antônio ressuscita o seu sobrinho. Em Lisboa, vivia uma sobrinha de Santo Antônio, o qual tinha um filho. Aconteceu que esse rapaz estava passeando de barco pelo Rio Tejo e teve a infelicidade de cair na água, morrendo afogado. Depois de 3 dias, apareceu seu cadáver, totalmente desfigurado. A mãe, consternada, não permitiu que o sepultassem e começou a invocar Santo Antônio. Ó meu tio, vós fazei aos estranhos tantos benefícios e nada fazei por nós, que somos vossos parentes. Restituí a vida a este pobre cadáver. Se ele até que foi vosso sobrinho pelo sangue, se viver, haverá de ser vosso irmão de hábito. E Santo Antônio ressuscitou o rapaz, que depois realmente tomou o hábito franciscano, sendo por todos conhecido como o frade que recebeu um milagre de Santo Antônio. Foi o venerável Frei Aparício, que conseguiu ser um grande imitador das virtudes de seu glorioso tio. Quarto milagre. Santo Antônio salva uma menina de uma queda. Na cidade de Gênova, uma jovem estava estendendo a roupa em uma varanda quando perdeu o equilíbrio e ia cair de uma grande altura. A mãe, que estava vendo o acidente, gritou a Santo Antônio que a acudisse, e a moça ficou suspensa no ar, tendo unicamente os pés sobre a varanda. E assim ficou até que apareceu alguém que a socorreu e também testemunhou o milagre. Depois de salva, a jovem declarou que foi Santo Antônio que a socorrera, pois vira claramente um frade sustentando-a nos braços, como aparece aquela imagem na igreja dos franciscanos de Gênova. Quinto milagre. Santo Antônio faz uma doente receber os sacramentos antes da morte. Em Linhares, que é uma província portuguesa de Beira, uma senhora que havia abandonado quase completamente a prática religiosa
que tinha apenas o costume de encomendar-se sempre a Santo Antônio, adoeceu gravemente. Os médicos declararam que o seu caso era perdido e recomendaram que ela pedisse os sacramentos da igreja. A mulher, entretanto, nada queria saber de sacramentos. Chegaram então 2 religiosos franciscanos, os quais entraram no quarto da doente e a convenceram a arrepender-se de suas culpas. A mulher se confessou e recebeu piedosamente os sacramentos, entregando em seguida a alma ao Criador. Os 2 religiosos desapareceram de modo tão misterioso e nunca se conseguiu esclarecer quem eram eles, mas supõe-se que sejam Santo Antônio e São Francisco. 6º milagre. Santo Antônio cuida do trigal para uma jovem. Em Trimegon, uma aldeia próxima a Pádua, um lavrador mandou sua filha guardar o trigal, para afugentar os pássaros que de todas as partes acorriam para comer o trigo que estava maduro. Mas a jovem desejava muito ir a Pádua visitar a sepultura de Santo Antônio. Só que tinha as ordens do pai de não se afastar do trigal. Ela então começou a rezar a Santo Antônio: Meu bom santo, meu pai não quer que eu visite a vossa sepultura, enquanto a colheita estiver ameaçada. Vós não poderíeis ficar cuidando do trigal enquanto eu vou até Pádua? Se assim fizerdes, eu prometo ser sempre vossa devota e visitar 9 vezes o vosso sepulcro. E no mesmo momento, todos os pássaros que esvoaçavam em grande número pelo local se afastaram de um modo tão maravilhoso que a jovem compreendeu que Santo Antônio estava cuidando pessoalmente do trigal e que ela podia ir sem desobedecer ao pai, satisfazer a sua devoção. 7º milagre. O encontro das chaves. Num convento franciscano da Catalunha, aconteceu que caíram num poço muito profundo as chaves da igreja e da sacristia, e ninguém as conseguia tirar, por mais esforço que fizesse. O sacristão, cheio de confiança no poder de Santo Antônio, pegou uma imagem sua, amarrou-a em uma corda e desceu ao poço, enquanto rogava com fervor a Santo Antônio que procurasse ele próprio as chaves perdidas. Quando puxou a corda, encontrou as chaves penduradas no pescoço da imagem de Santo Antônio. Este milagre causou tanta admiração entre os catalães que desde então passaram a celebrar com solenidade a festa de Santo Antônio. 8º milagre. Santo Antônio ressuscita uma mulher que não acreditava nele. Em Torres Novas, na província portuguesa do Ribatejo, uma mulher não acreditava nos milagres de Santo Antônio. Enquanto todos foram à igreja celebrar sua festa, ela carregou um saco de trigo e se dirigiu ao moinho dizendo: Todos celebram a festa de Santo Antônio, mas não é ele que me dá de comer o trigo que é o meu ganha-pão. Aconteceu que um violento tufão derrubou a mulher, quebrou-lhe o pescoço e ela caiu morta no caminho. Seu anjo da guarda mostrou-lhe então o inferno, para que ela visse o que deveria sofrer por ter desprezado o santo, e mostrou-lhe uma cena do céu, onde se celebrava com grande alegria a festa de Santo Antônio. Enquanto isso, o corpo da infeliz mulher fora encontrado sem vida e fora levado para a sepultura. Mas quando estava para ser depositado na terra, reanimou-se, e para grande admiração de todos, a mulher relatou o que a sua alma separada do corpo havia observado, e como Deus, por rogo por oração de Santo Antônio, lhe permitiu retornar à vida. 9º milagre. Santo Antônio devolve um objeto furtado. Em Palermo, um leigo furtou da sacristia da igreja um turíbulo de prata de grande valor. O sacristão ficou desconsolado, e o ladrão hipocritamente lhe disse
que rezasse a Santo Antônio para o turíbulo reaparecer. No dia seguinte estavam os dois juntos, quando o ladrão foi puxar um lenço de sua manga e aconteceu de sair junto às correntes do turíbulo, sendo imediatamente reconhecido pelo sacristão. Com isso, foi desmascarada a hipocrisia do sacrílego ladrão. 10º milagre. Santo Antônio salva um náufrago. Dom Francisco de Melo, Marquês de Vilhesca, livrou-se de um naufrágio por intercessão de Santo Antônio e, em prova de gratidão, mandou pendurar em sua capela em Pádua um navio de prata. 11º milagre. A cura de um filho. Certo morador de Pádua tinha um filho gravemente enfermo, à beira da morte, e invocou o aflito a Santo Antônio, prometendo que, se este sarasse, iria com ele ao sepulcro do santo e doaria o peso do menino em cera para o seu altar. A criança foi curada, mas o pai somente cumpriu a primeira parte da promessa, deixando de cumprir a segunda. O menino, então, adoeceu novamente, e o pai, reconhecendo sua falta, apressou-se a levar ao santuário a cera prometida. Imediatamente, o filho se recuperou. 12º milagre. A cura de um paralítico. Num dia de tempestade, em Lisboa, caiu um raio e perfurou as casas de alto a baixo. Penetrou na estrutura de um arco, mas perdeu sua força diante da imagem de Santo Antônio, que permaneceu intacta. Diante desta mesma imagem rezava um clérigo que necessitava de muletas para se locomover e era muito devoto de Santo Antônio. Certo dia, enquanto invocava sua intercessão, inesperadamente caíram-lhe as muletas e ele deu conta que estava perfeitamente curado. Deixou as duas muletas penduradas ao lado da imagem em sinal de gratidão. 13º milagre. A cura de uma paralisia. Por efeito da mesma imagem, o cônego Gonçalo Peixoto se curou de uma paralisia. E, em agradecimento, mandou tirar a imagem do nicho que até então estivera e construiu para essa imagem uma capelinha. 14º milagre. Santo Antônio impede um roubo. Em 1704, um ladrão que furtou a preciosa lâmpada da capela de Santo Antônio, em Guimarães, sentiu-se paralisado por uma força estranha e ficou imóvel, sem poder fugir, nem dissimular, e foi descoberto. Confessou então voluntariamente outros furtos que também fizera no passado na mesma capela. E 15º milagre. A cura de uma paralisia. Manuel de Faria, natural de São Paio de Oliveira, aos 4 anos de idade ficou paralítico, dos joelhos para baixo, e assim esteve até os 18 anos, quando, indo visitar com grande fé a imagem de Santo Antônio, viu-se repentinamente curado. Aqui estão apenas alguns dos milagres de Santo Antônio, este santo que tem tanto a nos ensinar em suas virtudes e tanto para ser invocado por nós, para que convertamos-nos, crescemos na fé, nos santificamos e também, por meio dele, peçamos graças físicas e espirituais, que tantos prodígios já realizou e há de realizar aqueles que são seus devotos. Por isso, rezemos com confiança a Santo Antônio, que rogai por nós. Bênção de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugi partes contrárias. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Cristo vence.
Cristo reina. Cristo manda com império. Cristo nos defende de todo o mal. Cristo Rei veio em paz. O Verbo se encarnou e Deus se fez homem. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que a festa de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, alegre a vossa Igreja. Assim fortalecida sempre com os auxílios espirituais, mereça gozar as alegrias eternas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, rogai por nós.